Todos pensavam que ele era apenas um garoto fraco da vila, mas ele acaba sendo a reencarnação do dragão mais poderoso, que foi injustamente morto pelos humanos muitos anos atrás. Mesmo tendo ajudado a humanidade a lutar contra várias bestas demoníacas no passado, o ódio dos humanos pelos dragões era tão forte que enviaram um grupo de aventureiros incrivelmente poderosos, que conseguiram entrar no covil do antigo dragão e prendê-lo completamente. A história então começa com um dos heróis dando o golpe final em um dragão. O dragão, confuso, confessa que não lembra de ter feito nada para os humanos quererem matá-lo, relembrando a eles que já foi aliado da humanidade em alguns momentos. Por sua vez, ele pensa que tem alguma coisa mais profunda acontecendo, considerando a possibilidade dos humanos estarem sendo forçados a fazerem isso. Contudo, ele aceita seu destino sem dar desculpas, e morre, imaginando que talvez tenha vivido tempo demais. Ele sabe que esse não é o fim certo para um dragão divino, ainda mais um que existe desde a Era dos Deuses. Mesmo assim, ele acha que não seria tão ruim um dragão divino partir assim. Aguardando pela paz do submundo enquanto se desfaz em pó, o destino traça outro caminho para ele, pois em vez de sumir, renasce no corpo de uma criança pequena. Nesse instante, ele abre os olhos e vê os pais e uma senhora idosa na frente. Percebendo que a velha, ao vê-lo acordar tão rápido, considera que ele possa ser um prodígio. O pai, repleto de orgulho, diz que é óbvio, afinal, o garoto é filho dele. A mãe lhe dá o nome de Dolan e o apresenta ao pai e ao irmão mais velho. Então, a história avança anos no futuro. Encontramos um Dolan mais velho contemplando o pôr do sol, e uma garota chamada Ari se aproxima para guiá-lo de volta para casa. Ele sorri para ela, e ela pergunta no que ele está refletindo. Dolan responde que não é nada, e os dois retornam para a aldeia. A história revela que Dolan reside em um lugar chamado Varen, perto da borda norte do reino continental de Arcrist. A cena muda para o dia seguinte, quando Dolan acorda e segue sua rotina diária. Nessa aldeia, a agricultura é a única ocupação, então ele trabalha nos campos todos os dias para se sustentar. Após tomar café da manhã, Dolan vai para a vila. Ele comenta como em Varen você é considerado adulto ao completar 15 anos, e as pessoas esperam que viva de forma independente. Ele tem 16 agora, e já deixou a casa dos pais, vivendo por conta própria. Mais tarde, ele está no rio pescando, e o seu irmão menciona que ele tem que verificar o pântano amanhã. Dolan afirma que vai, pois algo precisa ser feito, já que os homens lagartos estão ausentes há um mês. O irmão sugere que os soldados da aldeia deveriam lidar com isso, mas Dolan sabe que o Capitão Ben e os outros guardiões estão ocupados protegendo o lugar. Assim, ninguém tomará a iniciativa se ele não o fizer. O irmão pergunta se Dolan tem certeza de que não quer que ele acompanhe, mas Dolan rejeita, dizendo que já tem tudo sob controle. Nesse instante, ele sente um puxão na vara de pescar e captura o peixe. Depois de levar o peixe de volta para a aldeia, uma soldada chamada Melita vê sua pesca e diz que ele teve uma boa sorte, mas ela sugere que ele deveria estar se preparando para a jornada de amanhã em vez de pescar. Dolan desconsidera, dizendo a ela que tem se preparado aos poucos, todos os dias, desde a semana passada. Ele agradece a ela por ajudar a persuadir o chefe a aprovar a missão. Melita minimiza, dizendo que não é grande coisa, já que Dolan sempre auxilia no treinamento dos soldados. Dolan pergunta a ela e ao homem que está com ela, Albert, se eles estão de saída. Eles respondem que estão indo para uma reunião sobre a próxima sessão de treinamento das crianças. E Albert aconselha que Dolan não se preocupe com eles. Ele deve se focar na expedição de amanhã. Depois disso, Dolan vai para casa e salga os peixes para mantê-los frescos. Mais tarde, Ari aparece, lembrando que é dia de prática de magia. Ele se pergunta se ela veio buscá-lo, mas ela disfarça, dizendo que estava apenas na redondeza. Em seguida, Dolan pratica magia com a senhora mais velha de antes. Ele lança um feitiço chamado Raio de Energia em um alvo, e todos ficam impressionados com a precisão e potência. A velha senhora o elogia, dizendo que sua magia de ataque ainda está afiada. Dolan confia nas habilidades dela, e ela diz que é hora de aprimorar a magia de cura, seu ponto mais fraco. Após a prática, ele vai para casa, mas encontra uma garota de cabelos prateados no caminho. O chefe a apresenta como Cristina e diz que ela ficará por um tempo. Ele alerta Dolan discretamente para não ofendê-la, já que ela é uma nobre. Dolan aperta a mão dela, e depois que ela sai com o chefe, ele pensa que ela parece bastante competente. Mais tarde, Dolan retorna para a aldeia depois de colher algumas frutas. Ele explica que os invernos aqui são tão frios que podem congelar alguém até a morte, e os verões são extremamente quentes também.
Ele menciona que ficou surpreso que as pessoas conseguem sobreviver em um ambiente tão desafiador. Quando chega à casa dos pais, seu irmão Marco o cumprimenta, e Dolan lhes oferece as frutas que colheu na floresta. Sua mãe agradece, e todos se sentam para saborear uma refeição que ela preparou. Enquanto Dolan come, ele diz que a comida dela é sempre de primeira, e seu pai lhe diz que viver sozinho pode ser tranquilo, mas ele deveria considerar se casar para não ficar isolado. Dolan lembra que seu outro irmão Dylan disse a mesma coisa, mas ele lhes diz que quer aproveitar a vida de solteiro um pouco mais. Marco lembra que Dolan está indo para o pântano amanhã, e a mãe deles espera que ele não se meta em apuros. Dolan a tranquiliza, dizendo que não vai fazer nada imprudente. Seu pai intervém, dizendo que agora é decisão de Dolan, já que ele é adulto, mas espera que ele volte em segurança e não deixe a mãe gritando seu nome de preocupação. Dolan promete que voltará inteiro, e até brinca que terá uma história incrível para contar quando voltar. No dia seguinte, quando ele está prestes a ir para o pântano, toda a aldeia aparece para se despedir dele. Ele acha que é um pouco exagerado, mas o capitão Ben diz que não é, dizendo que esse é o tipo de missão que os soldados deveriam lhe dar. Melita intervém dizendo ao capitão que ele não pode ir, pois a aldeia pode ser atacada por monstros enquanto ele estiver fora. Então a sacerdotisa Lida dá uma bênção rápida a Dolan. A mulher mais velha o avisa para ter cuidado, já que sua leitura de sorte teve más vibrações e Dolan leva seu conselho a sério. Ari timidamente entrega um pouco de comida, e Dolan brinca dizendo que ela é sua salva-vidas do almoço, e então ele parte da aldeia. A caminho do pântano, Dolan explica como os homens lagartos do pântano costumavam negociar com os aldeões de Varen, mas desapareceram um dia. Como ninguém mais conseguiu descobrir, ele se ofereceu para investigar. Finalmente ele chega ao pântano. Ele verifica o lago para descobrir o que está causando a perturbação e percebe que o poder do elemental da terra no pântano está ficando mais forte, enquanto o poder do elemental da água está enfraquecendo, movendo-se cautelosamente, lembrando-se do aviso da velha. Ele sente algo por perto. Ele pega sua espada pensando que apenas monstros fortes podem sobreviver em um pântano como este, e avista uma bela lâmina ao sacar sua arma. Ele fica surpreso pensando que essas criaturas são bem raras por aqui. A lâmina pergunta se ele está sozinho, e quando Dolan diz que sim, ela fica aliviada. Ela se pergunta o que fazer a seguir, e lembra que sua mãe a ensinou a usar charme em situações como esta. Ela começa a fazer uma dança maluca achando que está sendo sedutora, e diz a Dolan que não veio para lutar. Nesse momento, um monstro aparece atrás dela, pronto para atacar. Dolan intervém salvando-a, e ambos se escondem debaixo de um grande cogumelo próximo. A lâmina pergunta o que é aquela criatura, mas Dolan rapidamente diz para ela calar a boca e esconder a cauda. O monstro eventualmente passa sem notá-los. Quando ele se vai, Dolan diz a ela que agora é seguro, e novamente ela pergunta o que era aquela coisa. Dolan explica dizendo que é um elemental da terra enlouquecido. Ele continua explicando que homens lagartos costumavam viver no pântano, mas desapareceram de repente um dia, e que provavelmente é por causa disso. Ele se lembra de ter ouvido falar sobre um grande terremoto recentemente, e imagina que foi isso que desestabilizou o elemental. Ele está chateado porque não há como revertê-lo ao normal. Então ele se apresenta como Dolan, e ela diz que seu nome é Selina. Ele pergunta se ela pode usar magia, e quando descobre que sim, sugere que se unam para derrotar o elemental louco. Selina se assusta dizendo que ela também é um monstro da terra. Então seus ataques podem nem funcionar nele. Mas então, ela revela que tem um feitiço racial único que pode funcionar. Ouvindo isso, Dolan sugere que ele ficará na frente enquanto ela o apoia, e ela concorda, dizendo que vão lutar juntos até que a morte os separe. Dolan dá risadas, e fala que isso é algo que as pessoas dizem quando estão se casando, deixando Selina toda envergonhada. Depois disso, eles se escondem esperando o elemental da terra aparecer. Selina está se sentindo insegura sobre se juntar a um humano que acabou de conhecer, mas quando Dolan dá o sinal, ambos avançam. O monstro ataca, e Dolan bloqueia protegendo os dois. Selina começa a entoar sua magia, invocando uma cobra que se enrola no elemental de terra, prendendo ele. Dolan aproveita o momento e se aproxima. Selina luta para manter o monstro preso, mas ele se liberta. Nesse momento, Dolan já está bem perto, desviando do próximo movimento do monstro saltando sobre ele, finalizando ao cortá-lo ao meio com sua espada, que ele energizou com magia dracônica. Isso causa um pequeno deslizamento de lama, deixando Selina coberta de lama. Dolan verifica como ela está, perguntando se está bem. Além de estar suja de lama, ela está bem. Ele agradece pela ajuda e diz que deveriam limpá-la porque provavelmente está congelando. Depois de pegar os cristais que o elemental de terra deixou cair, a cena corta para Dolan e Selina, relaxando em uma antiga cabana em ruínas.
Dolan está preparando comida, e Selina está divertida com o fato de que ele não tem medo dela. Dolan diz a ela que ela é diferente das lâmias que ele conheceu antes. Ele explica que as que ele conheceu geralmente são mais cautelosas com os humanos, e tendem a ser mais agressivas. Dolan pergunta a Selina o que ela está fazendo por aqui, já que não há vilas de lâmias por perto. Ela explica que quando as lâmias completam 17 anos, elas devem sair e começar a procurar maridos. Seguindo essa regra, ela está em sua jornada para encontrar um homem e Dolan acha isso interessante. Então ela explica que lâmias são uma raça composta apenas por mulheres, e elas só dão à luz meninas. Raramente tem meninos e mesmo quando tem, os meninos são sempre da mesma raça que o pai. Ela também revela que as lâmias vieram de uma maldição que atingiu uma mulher humana, e essa maldição foi passada através das gerações. Por causa disso, elas são parte cobra, e seus fluidos corporais são venenosos. É por isso que elas devem encontrar um marido com dedos fortes que possa lidar com veneno. Caso contrário, seus maridos acabam mortos quando tentam ter filhos. Dolan percebe que deve ser difícil para ela encontrar parceiros, e ela concorda. Selina compartilha que sua mãe conheceu seu pai enquanto estava em uma jornada, assim como ela está fazendo agora. E seu pai era humano, assim como Dolan. Ele acha isso fascinante, mas isso faz Selina sentir que ele está tratando-a como uma criança. Dolan rapidamente diz a ela que não está, e que na verdade, estava pensando que ela é muito fofa. Isso a faz corar. Então eles começam a comer. Selina adora a comida e fica toda animada perguntando do que é feita. Dolan fica feliz que ela gostou e diz que sua mãe lhe ensinou a cozinhar. Ele compartilha que em noites frias ele se reuniu ao redor da panela para saborear essa refeição. Selina percebe o quanto ele ama sua família, já que ele está sempre sorrindo quando fala deles. Ele admite que sim, e diz que não se sente mais como um dragão solitário em uma caverna. No dia seguinte, eles apertam as mãos para se despedir, e Dolan se lembra que lâmias gostam de energia vital. Então ele dá um pouco da sua, mas é demais para ela, e ela desmaia. Ele rapidamente verifica se ela está bem, pensando que sua energia vital de dragão pode ter sido forte demais. Dolan então diz a ela que está voltando para sua aldeia, e Selina diz que vai para o sul continuar procurando um marido. Dolan pede a ela para visitar sua aldeia quando encontrar um, dizendo que a apresentará o seu dedo de dragão. Ela concorda entusiasticamente por dentro, e ambos seguem seus caminhos separados. Selina acaba esbarrando com dois caras no meio da estrada, e não podia ser em hora melhor, já que ela tá justamente procurando um marido. Mas antes mesmo de conseguir se apresentar, os dois olham para a parte de baixo do corpo dela e fogem correndo apavorados de medo. Enquanto isso, na vila de Dolan, Ari está aprendendo a preparar remédios mágicos com ele. Majiru avisa que se errar nas medidas, o negócio pode ser perigoso, então eles precisam ser bem precisos. Só que Dolan claramente não nasceu para isso. A erva mágica dele vira fumaça, e ele simplesmente não consegue acertar essas etapas complicadas. Ari tenta animá-lo, dizendo que ele é bom em várias outras coisas, e ainda por cima muito bonito. Dolan agradece, mas admite que seguir essas instruções todas não é o ponto forte dele. Majiru dá uma olhada na erva de Ari e diz que tá perfeita. Ela avisa que por hoje já deu, e Ari pode ir se quiser. Ari até queria continuar com Dolan, mas já que está livre, decide ir ajudar a mãe. Dolan, por outro lado, continua lutando com suas mãos desajeitadas. Quando era um dragão, nunca precisou de remédio, então nunca aprendeu nada disso. Madru não sabe do passado dele, mas acredita que, mesmo que ele não seja bom agora, tem talento e vai conseguir com o tempo. Por enquanto, ela decide ensinar como transformar a erva que deu errado num antídoto. Um pouco depois, Dolan é convidado para almoçar com a família de Ari. Ele tenta recusar para não incomodar, mas eles insistem. Antes de comerem, todos fazem uma oração para Marali, a deusa suprema da natureza. O curioso é que Dolan conheceu Marali em sua vida passada, embora já tenha se passado muito tempo. Depois do almoço, Dolan sai correndo porque está atrasado para o treinamento. No caminho, ele cruza com Mil, que logo percebe a pressa dele. Dolan explica que está atrasado para o treino. Mil fica um pouco chateada porque queria entregar um pouco de leite fresco para ele, mas parece que ele não vai ter tempo. Só que, nesse breve momento, ela já coloca uma caneca na mão dele. O leite é bom demais para recusar, então Dolan toma e agradece. Depois disso, sai correndo de novo. Logo ele chega na colina onde Albert está ensinando algumas crianças a usar lança. Dolan pede desculpas pelo atraso, e Albert diz que não tem problema, já que ele tem treinado magia com Madiro. As crianças estão empolgadas para mostrar o que aprenderam, mas Dolan pede para elas darem uma pausa antes de continuar, porque já estavam se esforçando há bastante tempo. É então que ele sente algo estranho vindo da floresta. Parece a presença de um monstro. Ele decide não dizer nada para não assustar as crianças,
e continua com o treino normalmente. Mais tarde naquela noite, Dolan entra na floresta para investigar aquilo que tinha sentido. É uma sensação estranha, mas familiar. A única pessoa que vem à mente é Selina. Mas não faz sentido ela estar ali, ou faz? Ele segue mais fundo e, para surpresa total, lá está ela, Selina, acampando no meio da floresta. Ela fica super surpresa ao ver Dolan, tropeça e acaba derrubando água quente. Ele age rápido e a impede de se queimar. Selina agradece, mas está completamente nua. Ela pede para ele não olhar, mas Dolan já está com os olhos arregalados, analisando tudo e na cabeça dele, dá uma nota 9,5 de 10. Selina fica desesperada, implorando para ele parar de encarar. Ela não entende como ele consegue ser tão sem noção nessa situação, mas Dolan não vê problema algum. Ela dá um tapa nele, e só assim Dolan finalmente pede desculpas por não ter respeitado. Selina tenta deixar pra lá, e diz que é melhor esquecer aquilo. Com isso resolvido, Dolan pergunta o que ela tá fazendo ali, já que disse que iria pro sul encontrar um marido. Ela conta que tentou, mas todos os caras que encontrou fugiram com medo dela. Por isso, decidiu procurar Dolan, o único que não ficou assustado. Dolan, no fundo, já esperava reencontrá-la, e diz que vai ajudá-la a encontrar um marido. Mas aí ele para. Pensa um pouco e pergunta se ela não preferia simplesmente ficar ali com ele por um tempo. Selina se espanta e diz que isso poderia assustar o povo da vila, mas Dolan garante que não tem problema. Já tem muitos meio-humanos na vila, e até Mil é querida por todos, até pelo Scar. As pessoas podem ficar desconfiadas no começo, já que Selina é nova ali, mas Dolan tem certeza de que tudo vai mudar quando conhecerem o coração dela. Além disso, ele tá claramente feliz de ter ela por perto, mesmo que o jeito que fala pareça que tá flertando. Selina gosta da ideia de viver com Dolan, mas também veio por outro motivo. Ela queria sentir de novo a energia vital dele, porque foi a melhor que já provou. Dolan fica mais do que feliz em dar a ela o quanto quiser. Ele estende a mão, dá um pouco da sua energia e ela adora. Ele até diz que, quando estiverem morando juntos, ela pode ter mais quando quiser, mas por enquanto, eles precisam focar no plano para integrar Selina à vila. Alguns dias depois, os guardas estão investigando umas coisas estranhas. É o terceiro dia seguido que encontram pilhas de carne de caça deixadas por alguém. Ao checarem os rastros, tudo indica que foi uma lâmia. Eles se reúnem para decidir o que fazer, já que não sabem se é uma ameaça ou não. A criatura não atacou ninguém e continua deixando comida, então não parece perigosa. Mas Bean, impaciente como sempre, quer entrar na floresta e acabar com ela. Os outros pedem calma. Mesmo que quisessem agir, lidar com uma lâmia não é fácil, e precisariam de ajuda da capital para ter alguma chance. Dolan ouve tudo isso enquanto trabalha no campo e percebe o quanto as pessoas têm medo da lamia. Mas ele acredita que tudo mudaria se conhecessem Selina. Nesse momento, Majiru se mete e diz pra Bean que ele está exagerando. Ela mesma acha que a lamia não é um perigo. Só para garantir, ela pede para Ari trazer a cesta de adivinhação. Depois de olhar os sinais, Majiru anuncia que a lamia é, na verdade, um bom sinal para a Caldeia. Dolan ouve isso e fica animado. Mais tarde, corre até a floresta para contar a Selina que o plano pode continuar. As pessoas não estão mais tentando matar ela, e as ofertas de caça ajudaram a mudar a opinião geral. Mas ainda falta um último passo para ela ser aceita de vez. No dia seguinte, Balin convoca os soldados para um treino especial. Dolan também é chamado, junto com todos os veteranos. Balin, Melita e a sacerdotisa Leda estão presentes. Leda tem muita influência na vila porque cura pessoas e realiza milagres. Todo mundo a vê como a mensageira do deus Muriel. Se ela achar que Selina é uma ameaça, tudo vai por água abaixo. Então agora depende da atuação de Selina. O plano é Dolan se colocar em perigo para que Selina apareça e o salve na frente de todos. Ela está escondida entre os arbustos, esperando o sinal. De repente, um soldado sai da floresta gritando que tem um monstro. Mas não é Selina, é um urso blindado. Balin fica chocado. Ele não acredita que um urso desses tenha chegado tão perto da vila. Manda os soldados não atacarem, avisando que o bicho pode acabar com eles com um só golpe. Ele diz para todos recuarem, mas o filho dele tropeça e cai. O urso vai atacar. Dolan corre para salvar o garoto, mas sem usar seus poderes de dragão, não daria tempo. Quando ele pula na frente do menino, Selina surge do nada e leva o golpe por ele. Ela é forte o bastante para sobreviver, mas o ferimento nas costas é grave. Usando seus olhos amaldiçoados, ela ordena que o urso vá embora. Balin e os outros ficam em choque. Selina se preocupa com o garoto, mas Balin finge que nada aconteceu e manda tirar ela dali para matá-la. Dolan diz ao menino para correr até o pai, mas ele mesmo não sai do lado de Selina. Ele fica firme, exigindo que a tratem com respeito.
Melita tenta argumentar, dizendo que a Lamia salvou todo mundo, mas Balin ainda está preso à ideia de que ela é perigosa. Ele pergunta se é ela quem tem deixado as ofertas na vila. Selina tenta responder, mas acaba mordendo a língua, ficando toda atrapalhada. É um momento até fofo. Mesmo assim, ela se apresenta direitinho e pede para viver na vila. Explica que está em uma jornada seguindo os costumes do povo dela, mas que se sentiu muito sozinha. Diz que salvou o garoto porque não queria ver uma família perdendo um filho. A multidão já não sente mais medo, mas Balin ainda está em dúvida. Ele pergunta a opinião de Leda. Para surpresa de todos, Leda começa a receber uma mensagem divina. Ela diz que Muriel falou que Selina não é um monstro e que devem viver em paz com ela. Leda se aproxima e diz a Selina que ela é bem-vinda. Selina respira aliviada, mas logo desmaia por causa da perda de sangue. Depois de tratada, ela é oficialmente aceita na vila. Eles até constroem uma casa para ela, e ela entra feliz, ansiosa para conhecer tudo. Ela encontra um travesseiro de cogumelo e se apaixona na hora. Foi um presente de Balin, como forma de pedir desculpas por ter sido tão duro com ela. Ele ainda se sente culpado. Ainda tem muita coisa sobre Lâmias que eles não sabem, mas agora, todos estão comprometidos a fazer Selina se sentir em casa. Com tudo resolvido, Dolan estende a mão e dá as boas-vindas oficiais a Selina, como a mais nova moradora da Vila Varen.